Que a paz e o amor do nosso Senhor esteja com todos. Eu pedi para o Felipe ler 2 vezes esse artigo, esse versículo, porque ele é muito importante aqui na nossa mensagem de hoje. Quem entre vós é sábio e inteligente? É o que Tiago estava perguntando para os leitores dele, que eram as 12 tribos ali da dispersão. Quem entre vós é sábio e inteligente? Essa pergunta, hoje em dia, está muito difundida, porque hoje todo mundo é sábio e inteligente, né? Com a chegada lá atrás das redes sociais, YouTube, agora, né, as inteligências artificiais. Então, a sabedoria e a inteligência está disponível a todos. E o perigo está residindo aí, né? Porque essa matéria-prima, né, na verdade, são matérias-primas para você adquirir a sabedoria e a inteligência. E a gente está trocando, muitas vezes, a fonte verdadeira da sabedoria por essas coisas, né? Esses dias, o Emanuel estava fazendo uso, pegou o meu celular e falou, deixa eu perguntar um negócio aqui para a inteligência artificial, que eu estou em dúvida. E mandava o áudio. Então, aonde a gente chegou, né? Então, as pessoas estão buscando, as crianças estão crescendo hoje, os jovens crescendo hoje, buscando sabedoria nessas fontes. E isso é um grande perigo, porque a gente está substituindo a fonte verdadeira de sabedoria. A fonte que vai trazer o verdadeiro caráter, que vai nos moldar. Por isso a pergunta, né? Quem entre vós é sábio e inteligente? A palavra de Deus tem que ser a única fonte de sabedoria do cristão hoje. A única fonte. O versículo aí, vamos continuar nele, ele fala assim, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Então hoje todo mundo é sábio, todo mundo é entendido. Mas e o condigno proceder? Todo mundo sabe de muita coisa, né? Antigamente, quem não tinha uma assinatura de um jornal, de uma revista, vamos mais atrás ainda, né? Quem não tinha acesso à televisão, tinha, digamos assim, fontes limitadas de sabedoria, mas hoje todo mundo sabe de tudo e de todas as coisas. Só que, nessa sabedoria que se aprende, aonde que se encontra o condigno proceder? As obras. Porque eu sei muitas coisas na teoria, e muitas coisas erradas, muitas vezes, na teoria, porque a gente já falou que algumas fontes não são legítimas, fontes de sabedoria que não são legítimas, que hoje a gente tem à disposição, muitas. E eu aprendi, fazendo um parênteses aqui, vocês podem estar pensando na cabeça de vocês, mas a internet ajuda muito a divulgar o evangelho, ok. Mas a seletividade, a seleção do que é certo e o que é errado, é algo que é muito importante. E quando você está em dúvidas, aonde você tem que ir? Na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor. Então tome cuidado, porque muitas vezes, a gente vai ver isso no versículo 14,
a gente está se gloriando de saber alguma coisa e está mentindo contra a verdade. Falando, não, eu já aprendi sobre isso no vídeo do fulano de tal. Né? A Gemini me falou isso. O Chat GPT me falou isso. E a gente se gloria disso muitas vezes, e a gente mente contra a verdade, se vocês lerem o versículo 14 aí. Achando que tem sabedoria, achando que tem inteligência. Então, na dúvida, irmãos, busquem a palavra do Senhor somente. Essa sabedoria, então, que é vendida no mundo, é uma sabedoria, é um conhecimento que deveria produzir sabedoria, mas que não é mostrada pelo condigno proceder, pelas obras. Então, hoje, todo mundo sabe muito, mas não tem obras a respeito daquilo que ele sabe. Porque adquirir o conhecimento só e praticar, porque você adquiriu a sabedoria, é algo muito diferente. Muito diferente. Versículo 14. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Agora vamos entrar um pouquinho no contexto aqui da carta de Tiago. Ele está escrevendo aqui para as 12 tribos da dispersão. E essas pessoas, uma mistura de judeus e gentios, havia um grande problema ali, de sentimento faccioso entre eles, principalmente entre aqueles que tinham mais posses e aqueles que tinham menos posses. E havia se instalado uma grande confusão entre eles, né? Inveja amargurada, hipocrisia, né? O judeu achando que aquele que tem posse é realmente aquele que é escolhido por Deus, quem não tem posse é porque não é escolhido por Deus. Inveja amargurada vindo por parte dos irmãos que eram menos possuidores, acepção de pessoas. Então, havia uma grande confusão se instalando ali entre irmãos, e era uma confusão, ao que parece, já de anos. E era de anos porque vem da própria origem, da mistura entre os judeus e gentios, e a diferença que muitas vezes havia entre as classes sociais ali. E ele está dizendo isso. E mais, do contexto. Se vocês pegarem os versículos anteriores do capítulo 3, nesse mesmo capítulo 3, ele está falando da língua, né? Então, dos falatórios, quem não domina a língua, o que a língua pode fazer, a língua é desastrosa e tal. E aí ele entra no versículo 13, nesse contexto falando, quem entre vós é sábio e inteligente? Né? Porque todo mundo falava, né, que fazia, acontecia, mas não praticava. Não praticava. E ele está dizendo, se vocês têm no coração de vocês inveja amargurada e sentimento faccioso, não se gloriem disso, porque tudo isso estava acontecendo e eles estão dizendo, olha só, como eu sou sábio, como eu sou inteligente, quando eu faço acepção de pessoas, né? Quando eu falo que vocês que não têm posse são desafeiçoados por Deus, olha só, né? Como eu estou dentro do contexto certo. E ele está dizendo, nem mintais contra a verdade, ou seja, tinham alguns que falavam assim, não, eu não faço nada disso não, né? Que hoje é o famoso conhecido, dá uma de doido, né? Não, imagina, eu nunca falei isso. É exatamente o inverso, você que me falou isso. Você que fez aquilo outro. Né? Mudando o contexto da questão. Então ele está dizendo, né, inveja amargurada, sentimento faccioso, vocês não podem se gloriar disso. E não podem mentir contra a verdade, quer dizer, tira a venda dos olhos, não tapa o sol contra a peneira, isso está acontecendo mesmo.
Vocês querem ser sábios e inteligentes de verdade? Vocês têm que verificar isso, vocês têm que olhar para isso. Se nós pegarmos o significado da palavra inveja, a inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Né? Talvez o mais básico aí do significado de inveja. E mais, desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Agora, se a gente pegar inveja amargurada, e por isso que eu gosto muito da Almeida Revista e Atualizada, porque ela traz algumas questões que muitas vezes a NVI não mostra tão claramente, eleva o inveja à quarta potência. Né? Quem gosta de matemática vai entender. Eleva a inveja à quarta potência. Inveja amargurada. Inveja amargurada. O que é o amargurado? É o angustiado. Tem mágoa, que tem sofrimento, que tem ressentimento. Então é a inveja somada de tudo isso que está dentro do coração da pessoa. Né? E ele deixa claro, tendes em vosso coração. Está no coração deles. Então, assim, alguns se gloriavam e alguns mentiam, falando, não, eu não tenho isso. Mas Tiago está falando, isso está no coração de vocês. O salmo que nós lemos, né, principalmente falando da inveja amargurada, o Salmo 37, no versículo 1 e 2, ele fala um pouquinho da inveja e tal, mas o meu foco aqui, 4 e o 5. Agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Você não precisa ter inveja amargurada. Você primeiro tem que se contentar com aquilo que o Senhor deu para você. Então, agrada-te do Senhor. Quer dizer, não precisa você reclamar com Deus, pelo contrário. Senhor, como o Senhor é bom comigo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor me dá, pelo que eu tenho. E quando eu me agrado do Senhor, quando eu tenho gratidão pelas coisas que eu tenho, ele diz, e ele satisfará os desejos do teu coração. Quer dizer, ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar de tudo. 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele vai fazer. Quando eu dou margem à inveja amargurada, ao sentimento faccioso, muitas vezes eu estou me privando de bênçãos que Deus quer dar para mim. Porque eu não estou me contentando com aquilo que eu tenho, através da inveja amargurada. Eu não estou me agradando do Senhor, e eu não estou entregando o meu caminho ao Senhor. Então, confia nele, e o mais ele fará. Continuando aí. Versículo 15, tá? Tiago 13, 15, voltando lá ao texto. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Né? Então, vejam só, aqui que é o ponto que é muito interessante. Tiago está tendo que dizer para eles que inveja amargurada e sentimento faccioso não é a sabedoria que desce lá do alto. Não precisava Tiago falar isso para eles, mas Tiago está tendo que dizer isso para eles. Nós começamos a mensagem falando de muitas coisas que nós temos à disposição hoje, que nos ensinam, nos trazem conhecimentos equivocados e conhecimentos errados. Essas sabedorias que nós estamos adquirindo, muitas vezes não são sabedorias lá do alto.
E como Tiago está dizendo para eles, às vezes, nós temos também que falar isso para a gente. Esta sabedoria é lá do alto. Tiago está dizendo para eles, esta não é a sabedoria do alto. Não é a sabedoria que vem lá do alto. Porque muitas vezes a gente se gloria e mente com a verdade, se acha sábio, né? Tem tudo isso que está falando aqui, e a gente acha, né, que está tudo bem, que está certo, e que o mundo de hoje é assim, e não é. E a palavra de Deus vem e dá um puxão de orelha na gente, falando, essa não é a sabedoria que vem lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Vocês já perceberam, vocês já viram, vamos pegar o exemplo de um cachorrinho, de um cachorro. O cachorro comendo um osso, ele pode ser, tem exceções, tá? Mas chega lá para tentar tirar a comida dele. O que ele vai fazer? Alguns vão dar uma mordidinha em você, né? A maioria vai dar uma rosnadinha, falando, isso é meu. Isso é meu. Todas essas coisas, quando nós não olhamos a sabedoria do alto, e não nos disciplinamos a termos mansidão de sabedoria, que é a sabedoria que vem da humildade, nós nos comparamos aos animais. Nos comparamos aos animais. Nós tiramos aquilo que nos distingue exatamente dos animais. Continuando aí. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Quer dizer, aí a coisa desanda. Né? O que estava acontecendo com eles ali há vários anos, Tiago está dizendo para eles, com inveja e sentimento faccioso, só tem confusão e coisas ruins. E se nós pegarmos 1 Coríntios 14, 33, vocês lerem a primeira parte de 1 Coríntios 14, 33, Paulo havia falado, né, um versículo conhecido, que Deus não é um Deus de desordem, mas um Deus de paz. Deus não é um Deus de desordem, mas é um Deus de paz. E desde o início do versículo 13, nós estamos falando daqueles que demonstram a sabedoria através de ações condignas, quer dizer, ações que se referem à sabedoria, ações que se referem a quem é sábio. E uma principal característica do sábio é a humildade. Por isso ele fala, principalmente na Almeida Revista Atualizada, em mansidão de sabedoria, quer dizer, humildade de sabedoria. Então, irmãos, quem é sábio de verdade é humilde. Hoje, muita gente quer aparecer com sabedoria. Eles querem se aparecer vendendo sabedoria. E quem é humilde, quem é sábio de verdade, primeiro é humilde. E mostra a sabedoria mediante condigno proceder. E a humildade conduz ao quê? A essas características do versículo 17, que são a sabedoria lá do alto. O versículo 17 fala assim: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Por que pura? Porque ela não é contaminada. Ela vem direto da fonte verdadeira. Qual que é a fonte verdadeira? Deus, a palavra dele. Então, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Nós estamos buscando a sabedoria pura. Eu li um artigo, esses dias, de uma revista nossa, da igreja, que mostrava que as próprias igrejas
estavam deixando de buscar a sabedoria lá do alto, que é pura. Por quê? Porque estavam bebendo de outras fontes, inclusive trazendo doutrinas estranhas para dentro da igreja. Por quê? Esqueceram que a sabedoria só pode vir de Deus. E a sabedoria que é aceitável para Deus é a sabedoria pura, sem contaminação. Depois, continuando aí, pacífica. O que é pacífico? Eu trouxe aqui um significado. Quem ama ou almeja a paz. Quem ama ou almeja a paz. Quem produz paz. Quem propaga a paz. Quem exala a paz. Quem representa a paz. Então, a pessoa pacificadora, ela entra na sala, você já sabe que você vai ter um ambiente tratável, compreensivo, que aliás são características que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque você vê que é um pacificador, é uma pessoa que procura a paz. Ela não veio para brigar, ela veio para resolver as coisas mediante a paz. A sabedoria do alto também é indulgente. Que é indulgente? É aquele que tem disposição para desculpar ou perdoar. É indulgente. Aliás, o indulgente, quando a pessoa faz um mal para ele já fala, você está desculpado. E uma característica se liga a outra, né? Ele já é pacificador, ele é indulgente. Não, irmão, você falou isso, está desculpado. Nem precisa me pedir desculpa. Eu já te desculpei no meu coração. Isso está esquecido já. O indulgente também tem uma outra característica muito importante. Ele se coloca na situação do outro. Ele se coloca na situação do outro. Poxa, essa pessoa, ou esse irmão, ou esse familiar, me constrangeu, né? Fez algo contra mim. Mas, da mesma forma que eu gostaria de ser perdoado, eu vou perdoar ele também. Eu vou perdoar. Nós todos somos suscetíveis a erro. Então, o indulgente, ele já pensa dessa forma, ele se coloca imediatamente na situação do outro. Como que é estar na pele do outro? E hoje, cada vez mais, isso está se esvaziando das pessoas. As pessoas querem viver no mundinho delas. As pessoas não pensam, não se colocam mais na pele do outro. Mais uma característica. A sabedoria do alto é tratável. O que é tratável? Que também tem a ver com pacificador, que também tem a ver com indulgente. Tratável. É compreensiva. Ela vai escutar, ela vai compreender. Ela não vai chegar para uma conversa, igual a gente falou no início aqui, dando uma de doido, né? Não, mas você... Não, a sabedoria do alto é tratável, ela é compreensiva, ela escuta. A sabedoria do alto é plena de misericórdia. Plena de misericórdia, quer dizer, ela é integralmente completa de misericórdia. Plenitude na misericórdia. Não falta misericórdia para ela. A sabedoria do alto tem bons frutos, como nós falamos. Né? No versículo 13 ele fala, ó, mostra a sua sabedoria com quão digno proceder das suas obras. Então ela tem bons frutos. E esses bons frutos são aparentes, você vê. A sabedoria, quem é sábio tem a sabedoria do alto, ele não vai precisar se aparecer.
Os frutos vão mostrar que ele é sábio. Os próprios frutos, as ações dele. A sabedoria do alto é imparcial. E essa imparcialidade estava faltando muito para esses irmãos aqui, para quem Tiago estava escrevendo. Que tem a ver também com a acepção de pessoas, que eu expliquei para vocês que eles faziam. Tanto que no capítulo 2, Tiago mostra muito a acepção de pessoas. Entra um rico aí na reunião de vocês, você fala, senta aqui no melhor lugar. Quando entra o pobre, você fala, senta ali atrás, ou aqui no estrado dos meus pés. Então, a sabedoria do alto não trata com parcialidade. Ela é imparcial. Imparcial. E o que é imparcial, né, o significado? Que se abstém de tomar partido ou fazer acepção, ou julgar em acepção. Né? Esse aqui é do meu grupinho, eu vou tratar diferente, tá? Esse aqui, do meu grupinho dos judeus. Né? Ou a gente pode aplicar isso para a gente também. Esse aqui é meu camarada, meu parente, eu trato diferente. Para ele, a régua é mais para baixo. Imparcialidade também, que não sacrifica a verdade ou a justiça a considerações particulares. Né? Então, quem é imparcial não sacrifica a verdade ou a justiça, que são a mesma coisa, né? A considerações particulares. A parcialidade, está claro aqui, que ela é o resultado da facção. Então, aonde tem parcialidade, vai existir facção. Vai existir a facção. Eu não preciso nem dizer que a gente vive um contexto Brasil e um contexto mundial de sentimento faccioso. E se vocês notarem bem, esse sentimento faccioso vem da parcialidade. Porque um lado só enxerga o que quer, e o outro lado também só enxerga o que quer. Um lado só protege os seus, e o outro também. Então não há imparcialidade. E, obviamente, não há nenhuma sabedoria do alto, né, nessas coisas que nós estamos vendo. Na parcialidade, eu também trato, como eu já disse, trato as pessoas de forma diferente. Diferente. Né? Esse aqui, né, eu trato desse jeito. Isso aqui eu respondo com carinho, com jeitinho. Esse aqui eu respondo de forma mais áspera. Né? É só isso e pronto, tchau. Parcialidade. Parcialidade. Continuando aí. Por fim, a sabedoria do alto é sem fingimento. Quer dizer, sem hipocrisia. Quem é sábio, na verdade, não é hipócrita. E por que ele não é hipócrita? Ele não finge. Porque ele não tem duas caras com as pessoas. Ele é sim ou não. E mais, ele é sem fingimento, porque ele pratica as boas obras. Ele pratica as boas obras, ele tem condigno proceder. Então, ele não fica só na teoria. Nós estamos vivendo um mundo de teorias. Todo mundo é palestrante, todo mundo fala muita coisa, todo mundo ensina muita coisa, se faz um discurso com IA hoje, mas a hipocrisia reina, porque não há condigno proceder. Então, a sabedoria do alto é sem fingimento, ela não é hipócrita. Por fim, para terminarmos, ele diz que, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Lá, em Mateus capítulo 5, o que Jesus fala dos pacificadores? Serão chamados filhos de Deus. Serão chamados
filhos de Deus. Ser pacificador aqui é a primeira característica da sabedoria do alto, e dela provém todas as outras ali. Dela provém todas as outras. Então, meu irmão, se você quer ter paz na sua vida, se você quer ter paz, viver uma vida condigna, seja pacificador. Porque o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Então, os pacificadores obterão a paz. E mais, nesse fruto da justiça aqui está incluso o maior, né? Que é a vida eterna. Então, busque a sabedoria que provém da humildade. E pratique essa sabedoria que provém da humildade, que é a sabedoria lá do alto. E que Deus nos abençoe nesse objetivo. Amém?